Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Gostaria que pudéssemos iniciar abrindo as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. E vamos ler uma passagem que provavelmente já tivemos a oportunidade de a ler algumas vezes. E em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem uma ocasião própria e há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Amém? Quem é que já abriu as Bíblias? Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quantos concordam? Amém? Ok, são bastantes. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem, segundo a sua palavra, um propósito previamente predefinido para todas as coisas. Se lermos um pouco mais à frente no versículo 13, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, e isto é um dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dizer que Deus é soberano. Quantos concordam comigo que Deus é soberano? Glória a Deus. Deus é soberano e a sua vontade é para sempre. O seu propósito é eterno. Amém? E Deus estabeleceu e continua a prosseguir nesse seu propósito inicial de estabelecimento épocas, etapas para a nossa vida. Amém? E Deus tem épocas determinadas para ti e para a minha vida. E o tema da mensagem pode ser mesmo este, é épocas. Eu não sei concretamente, ao pormenor, qual é a época da tua vida que tu estás a atravessar. De antemão, eu tenho que saber que seja qual seja a época que eu estou a atravessar, seja qual seja a época que tu estás a atravessar, de antemão, Deus preparou para que realmente tu possas ultrapassá-la. Amém? Sabemos todos que há etapas, há épocas na nossa vida que são mais frondosas, são mais apetecíveis e as quais até gostaríamos que demorassem mais tempo a terminar. Por outro lado, também sabemos que há épocas, há etapas da vida em que gostaríamos que elas terminassem rapidamente. Estamos de acordo? Estamos de acordo ou não? Glória a Deus. Se lermos, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, diz a palavra de Deus que, capítulo 1, verso 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos para nele os afligir. Amém? Significa dizer que aquilo que Deus determina, a época que Deus determina para a tua vida, seja uma época mais frondosa, seja uma época menos frondosa, essa é a época, essa é a etapa, esse é o caminho que tu tens que percorrer. Mas o que se passa connosco, seres humanos, é que não entendemos isso dessa maneira muitas vezes. A maior parte dos dias da nossa vida, queremos que tudo aquilo que é negativo, que se passa connosco, aparentemente negativo, queremos que é obra do acaso, é de uma má sorte, de uma má influência, de alguma outra situação menos boa que ocorreu à nossa vida, de pessoas que nos cruzaram no caminho que percorremos e que nos estão a prejudicar, e muito raramente vemos isso como um propósito de Deus. A palavra de Deus ensina que aquilo que Deus entorta, ninguém pode endireitar. Amém? Tu crês nisto? Aquilo que Deus entorta, ninguém pode endireitar. Sabes o que é que isto me ensina? Ensina que muitas vezes nós temos que percorrer etapas, épocas da nossa vida em que as coisas aparentemente são tortas, não estão
devidamente apetecíveis, não são coisas que realmente nos apeteça percorrer da forma mais aprazível. No entanto, diz que aquilo que Deus fez torto ao homem não compete endireitar. O homem não consegue endireitar. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe Bíblia? No livro de Efésios, capítulo 1, verso 19. E diz a palavra de Deus no verso 9, capítulo 1, verso 9. Diz que, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação, verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Tudo aquilo que o ser humano tem que viver, deve entender que deve vivê-lo com uma única intenção e com um único objetivo e baseado numa única ideia. É que todas as coisas têm que converger em Cristo. A maior parte dos dias da nossa vida traçamos projetos, traçamos caminhos, traçamos ideias e muitas vezes na nossa vida todos esses projetos, todos esses caminhos, todas essas ideias que temos não tendem a convergir em Cristo. Mas diz que agora que a Escritura se tinha cumprido em Cristo, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, agora que todas as coisas se faziam novas na nossa vida, após a aceitação de Cristo na nossa vida, então temos que ter o conhecimento, temos que ter a certeza, temos que traçar a nossa vida na convergência de que todas as coisas na nossa vida possam convergir para Cristo. Amém? Convergir para Cristo. Porquê? Porque Ele tem épocas, Ele tem etapas, as quais já estão predestinadas para cada um de nós, as quais nós devemos viver baseados nelas. E a época que Deus determinou para ti, provavelmente não é a mesma época que Deus determinou para mim. Aquilo pelo qual tu tens que, o caminho pelo qual tu tens que percorrer, provavelmente não é o mesmo caminho que eu vou ter que percorrer. E aquele que eu vou ter que percorrer não será o mesmo que tu terás que percorrer. Porque cada pessoa, para cada indivíduo, para cada ser humano, para cada filho de Deus, Deus tem uma época, Deus tem um caminho, Deus tem um propósito. Amém? A nossa tendência é começarmos a observar-nos uns aos outros. Podemos abrir as Bíblias no livro de Daniel, por favor? E Daniel recebeu uma revelação. As revelações de Deus na tua e na minha vida é aquilo que permitem que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. É aquilo que nos vai permitir entender as épocas nas quais estamos a viver. É aquilo que vai permitir que, seja qual seja a época que estamos a viver, as revelações de Deus na nossa vida permitem que nós as ultrapassemos na confiança daquele que nos escolheu, daquele que nos salvou. E Daniel dizia, então foi revelado o ministério, capítulo 2, verso 19 em diante, diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. E agora atenta para aquilo que diz no verso 21. Ele muda os tempos e as... Vamos repetir. Ele muda os tempos e as... É Ele quem tem na mão o poder de mudar. É Ele quem tem na mão o poder de terminar. É Ele quem tem na mão o poder de começar. É Ele quem tem na mão todo o poder, toda a autoridade. Todo o poder, toda a autoridade foi entregue nas mãos de Jesus. Amém? Então Ele tem o poder. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis. Segue dizendo no verso 21, Ele remove os reis e estabelece os reis. Eu hoje estou aqui porque Deus quer, Deus permite que eu esteja aqui. Eu tenho que o entender desta maneira. Mas se eu amanhã não estou aqui, estou noutro lugar, eu tenho que o entender que é da vontade de Deus que eu esteja noutro lugar. Amém? Podemos entender assim? Estás de acordo comigo? Estás de acordo com a palavra de Deus? Amém? Então dá um glória a Deus e dá-lhe um aplauso nesta manhã.
para que não possamos ficar assim um bocadinho adormecidos. Dá-lhe um aplauso nesta manhã. É Ele quem remove os reis e é Ele quem coloca os reis. É Ele quem termina, é Ele quem começa. A Ele foi dada toda a autoridade. Diz mais, é Ele que dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. E segue mais dizendo, no verso 22, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força, dizia Daniel. Ó Deus de meus pais, porque me deste sabedoria e força. Daniel tinha tido a revelação de que tudo aquilo que ele tinha pelo que passar, toda a época pela qual ele tinha que viver e passar, isso estava nas mãos de Deus. Não lhe cabia a ele decidir sobre a sua própria vida. E quantos de nós queremos constantemente decidir sobre a nossa própria vida, sobre o nosso caminho, sobre o nosso caminhar, sobre aquilo que é justo e sobre aquilo que é injusto? Quantas vezes nós proclamamos o nome de Jesus, no entanto, quando a vontade de Jesus vem à nossa vida, nós muitas vezes desconfiamos. Ficamos como que um pouco atemorizados e um pouco desconfiados relativamente àquilo que se está a passar connosco e à nossa volta. Já não confiamos mais. E normalmente isso acontece quando as coisas aos nossos olhos não são tão agradáveis. Mas eu costumo dizer, e a palavra de Deus ensina, que é no meio dessas situações difíceis, é no meio das provações e das tribulações que tu e eu amadurecemos a nossa vida em Cristo. Amém? E por isso o Senhor continua a dizer, ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel recebeu revelação, e tu e eu necessitamos de estar despertos, de estar atentos à revelação que Deus tem para nós. É Deus quem prepara a tua agenda, a minha agenda. Ao ser humano, lhe vem ao coração tantas e tantas vezes preparar a sua própria agenda, preparar o seu próprio caminho, escolher o seu próprio caminho, determinar o que é melhor, o que é pior, determinar a porta pela qual deve entrar e a porta pela qual deve sair. Ao ser humano e aos filhos de Deus muitas vezes isso acontece, mas Deus é quem tem a sua agenda nas suas mãos. Amém? É a minha agenda, é a tua agenda, está nas mãos de Deus. Está predeterminado a época pela qual teremos que ultrapassar, teremos que passar. É Ele quem prepara todas as coisas. E nós muitas vezes dizemos, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? Quantos dizem que a minha vida está nas mãos do Senhor? Diz para o irmão que está ao teu lado, para a irmã que está ao lado, a minha vida está nas mãos do Senhor. Diz outra vez, a minha vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus, se a tua vida está nas mãos de Deus, estás nas melhores mãos do mundo. Amém? Está nas melhores mãos do mundo. Mas o que é que acontece? É que Deus prepara o caminho, Deus prepara a época pela qual temos que ultrapassar, mas Ele não nos dá um mapa, Ele não nos põe um post-it, Ele não nos apresenta logo o trajeto todo. E isto é a nossa questão humana. O incerto, aquilo que é o futuro e que não vemos. Aquilo que a palavra de Deus que diz que devemos viver pela fé na confiança em Cristo, uma confiança desmesurada, sem medida, logo que o propósito, logo que a época chega à nossa vida, logo que entramos naquela época da nossa vida em que as coisas não são tão boas, não são tão frondosas, logo realmente começamos à procura de onde é que está o itinerário, onde é que está, isto não pode ser, isto não é para mim, eu não suporto isto, eu não quero aguentar isto, eu não posso, eu não quero, eu não vou submeter-me a isto. Logo deitamos por terra tudo aquilo que realmente com a nossa boca muitas vezes confessamos, mas que realmente, tal qual como a palavra de Deus ensina, muitas das vezes é proveniente de um coração afastado de Deus, um coração desconfiado, um coração inquieto, um coração que não vive confiadamente nas mãos do seu Senhor, que nos leva muitas vezes a deitar por terra tudo aquilo que Deus estava a levantar. Porque quando Deus nos apresenta uma época, Ele quer que nós a ultrapassemos. Eu não sei, volto a dizer, não sei qual é a época que tu estás a ultrapassar neste momento, mas seja qual ela seja, tu possas confiar em Deus porque é Ele que te vai levar até ao final.
É Ele que vai levar-te até ao final dessa época. E no final dessa época tu vais colher um fruto. Se interromperes esse percurso pelo caminho, esse fruto vai cair por terra. Aquele fruto que era suposto tu dares, tu não o vais dar. Eu tenho aprendido algumas coisas na vida, sabes? E uma das coisas na vida que aprendi durante alguns anos e continuo a aprender e continuo a necessitar de aprender mais e mais, é que não vale a pena andar em círculos. Tal qual como o povo de Israel teve que voltar ao deserto e andar em círculos. Muitas vezes nós andamos dessa maneira, porquê? Porque não queremos ultrapassar as épocas. Porque quando vem uma época aparentemente mais delicada, mais complicada na nossa vida, nós damos a volta para trás, nós contornamos, nós tentamos ludibriar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós estamos convencidos que saímos vitoriosos após essa época. Afinal, venci. Afinal, Deus estava comigo. Não, Deus está contigo assim como Deus esteve no deserto com o povo, quando o povo voltou ao deserto e andou pelo deserto. É no meio da tempestade, é no meio da ignomínia, é no meio da vituperação, é no meio da ofensa, é no meio da injustiça, é no meio de todas essas coisas que vêm à tua vida, as quais tu rejeitas, as quais eu quero rejeitar e rejeito, é no meio disso que Deus vai manifestar a sua gloriosa mão. É no meio dessa situação. É nessa época que Deus vai manifestar-se. É aí que tu vais chegar ao final dessa etapa da tua vida e vais poder dizer glória a Deus, porque realmente eu hoje posso dizer que Deus esteve comigo. Mas não somente quando eu me senti abençoado, mas precisamente e principalmente quando eu estava convencido que esta era uma situação negra na minha vida, esta era uma situação difícil. E foi difícil, mas eu cheguei ao fim e eu posso ver o fruto. Porque o agricultor é aquele que come o primeiro fruto. Amém? E muitas vezes nós não comemos o fruto porque não esperamos o tempo necessário, porque não estamos confiados nas mãos do Senhor e porque rejeitamos tudo aquilo que achamos que não é de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, pelo facto de não termos revelação de Deus, damos passos errados. Queremos normalmente passar rapidamente as épocas, não é? Aquelas épocas más, rapidamente, que passe rapidamente. Porquê é que isto não passa na minha vida? Porquê é que isto não acaba? Porquê é que este martírio não termina na minha vida? Porquê é que não terminas este martírio? Deus. As épocas são para ser começadas e levadas até ao final. De cada vez que Deus traga uma coisa nova à tua vida e tu, a meio do percurso, desistas dela, é fracasso. Muitos podem dizer, não, irmão, não é assim. É assim. Deus não faz as coisas por acaso. Não há acasos em Deus. Deus tem muito para nos ensinar e temos muito que amadurecer em Cristo. Embora muitos de nós pensemos que já sabemos tantas e tantas coisas. Sabemos letra da boca para fora, mas quando as vivemos, desistimos delas. Deus não nos trouxe até aqui para que voltemos atrás. Amém? Deus não nos trouxe aqui nesta manhã para que voltemos atrás. Deus não te colocou nessa época da tua vida para que tu voltes atrás. Deus colocou-te nessa época da tua vida para que tu amadureças, para que tu te fortaleças, para que tu dês fruto e fruto com abundância. Resultado dessa tua confiança em Deus, resultado dessa tua abnegação, dessa tua negação a ti próprio, dessa tua humildade. É aí que Deus se manifesta. Muitas vezes estamos equivocados. Estamos convencidos que Deus se manifesta na nossa vida quando Deus nos abençoa grandemente ao livrar-nos disto, daquilo e do outro. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Aceita a época que Deus está a trazer à tua vida. Não a rejeites. Porque vai acontecer como o povo de Israel. Vais passar por ela de novo. E essa é a experiência que eu tive na vida. Rejeitar épocas da minha vida e ter que as fazer cumprir outra vez. Porque eram trabalhos inacabados. Deus tem uma obra para fazer na minha e na tua vida. E nós não devemos interromper esse trabalho, essa obra de Deus na nossa vida. Amém? Porque Deus quer aperfeiçoar a sua igreja. E nós somos aperfeiçoados nas tribulações, nas provações. É aí que somos aperfeiçoados. Humanamente falando, pode até parecer triste, mas aqueles que conhecem ao Senhor têm que dar um glória a Deus. Amém? Dá um glória a Deus nesta manhã. Dá um glória a Deus porque o Senhor ama. Dá-lhe um aplauso nesta manhã.
Glória a Deus. Queria-te deixar 3 princípios pelos quais deves ter na tua vida relativamente às épocas pelas quais tens que passar. E o primeiro princípio que eu te queria falar, cada época tem as suas lutas e não podes olhar fora para dentro. A primeira coisa que temos que analisar nas épocas é o nosso interior. Amém? A nossa tendência, quando vem uma época menos gloriosa à nossa vida, chamemos-lhe menos gloriosa, não é? Eu não gosto de chamar má porque as épocas não são más. Elas não são más. Porque elas vêm para benefício teu e meu. Porque a palavra de Deus não mente. Deus não é homem para que minta. E Ele diz, eu tenho pensamentos de bem e não de mal. Então eu tenho que entender que humanamente pode haver situações menos favoráveis à minha vida, mas eu tenho que também saber, e esse é o meu pensamento do qual eu não me posso abster, é que Deus está no controle nessa época e o propósito dele é para ir até a final. Então não podemos analisar as épocas de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, analisar a nós em primeiro lugar. Qual é a nossa posição mediante a situação pela qual estamos a viver? Quais são os nossos princípios internos relativamente àquilo que estamos a viver? Normalmente começamos a analisar o exterior nas épocas menos gloriosas. Analisamos o externo, analisamos os demais. E esquecemos de analisar algo que é fundamental, que é nós próprios. Não sei se contigo acontece isso. Comigo acontece. Eu não sei contigo. Comigo acontece. Que quando a época não é favorável, eu começo a olhar ao redor. E começo a buscar o de fora para dentro. Justificar o fracasso interno com aquilo que está à minha volta. Quando, na verdade, é a minha incapacidade de me render na totalidade diante de Deus que provoca que eu esteja a viver aquilo que estou a viver. Que eu esteja a analisar aquilo que estou a analisar no exterior. Quando estejas a passar uma época complicada na tua vida, menos gloriosa, analisa o teu interior. Amém? Põe-te de fronte de Deus. Conversa com Deus. Abre-lhe o teu coração. És tu, não são os demais. O propósito, a época que Deus está a trazer é a tua vida, não é a vida dos demais. E muitos pensam que os demais é que são os provocadores da época e da etapa pela qual estamos a passar. Não! Deus tem um plano e um propósito, um projeto. E Deus quer que tu amadureças, que tu te fortaleças, que tu tenhas mais comunhão com Ele. Então Deus traz-te por este caminho. E neste caminho, tu tens que aprender a viver nele. Sem que isso provoque que tu tenhas que colocar culpas nos demais. Que tu tenhas que colocar culpas nos familiares, culpas aos irmãos da igreja, culpas aos pastores, culpas aos diretores da organização a qual tu pertences, culpas ao patrão, culpas aos amigos, culpas a toda a gente. Não! É uma época de Deus para a tua vida. Então analisa o teu interior. Põe-te na sintonia de Deus. Provavelmente, se conseguires fazê-lo, vais entender quão importante é que leves essa época até final. Quantas pessoas nós vimos desistir? Quantas? Se eu perguntasse aqui a vocês, alguns de vocês me diriam, eu sim. E se calhar se analisarmos a nossa própria vida, sim, eu também. Quantas vezes nós já desistimos? Quantas vezes nós fomos insensíveis àquilo que era o propósito e o projeto de Deus para nos enriquecer, para nos fortalecer, para que nos tornássemos pessoas diferentes, para que pudéssemos dar honra e glória a Deus?
Quantas vezes nós desistimos desses processos, desses projetos, dessas etapas, dessas épocas, somente porque não as entendemos, somente porque não queríamos ter nada a ver com esse tipo de trabalho. Sabes? A Bíblia fala de um homem que foi chamado a levar um projeto por diante, mas de tal maneira ele estava centrado em si próprio e no seu próprio projeto e na sua própria pessoa e naquilo que ele achava correto e incorreto, que ele esqueceu-se que o mais importante era o projeto de Deus. Então este homem chamado Jonas tinha uma incumbência, que era ir a uma cidade, que era uma cidade tal e tal e tal, mas diz a palavra de Deus que era uma cidade que Deus queria, Deus amava aquela cidade. Deus amava os ninivitas. Mas este homem não entendia assim. Então, todos nós sabemos a história. Ele fugiu. Porque ele, no final, praticamente, dessa passagem bíblica, ele diz: eu já sabia, Deus, o que é que tu ias fazer. Eu já sabia que tu ias fazer. Era um homem voltado para dentro de si mesmo. Estava insensível aos projetos e aos planos de Deus. E tentou ludibriar. Tentou contornar o propósito de Deus. Mas quando o propósito de Deus vem à nossa vida, ele é persistente. E o que aconteceu foi que aquele homem escondeu-se e voltou a ter que percorrer o caminho do qual tinha fugido. Amém? Conhecemos a história. Não fujas do projeto de Deus. Não te esquives. Não tenhas medo, não tenhas temor. É difícil, mas Deus está contigo. Amém? Deus está connosco, irmãos. Dá-lhe um aplauso nesta manhã, porque Deus está contigo. Diz ao irmão que está ao teu lado: Deus está contigo. Glória ao Senhor. Analisa o interior, não analises o exterior. Em cada situação, em cada época, há tempos que tu tens que percorrer. Sabes, outra coisa é querermos viver a época dos outros. Já te ocorreu isso? Já te ocorreu quereres viver aquilo que o outro está a viver? Fracasso. A mim já me ocorreu. A ti não sei. A mim já me ocorreu. No meu coração, querer viver aquilo que os outros estão a viver. Fracasso. Deus tem um caminho, tem um projeto e tem uma época específica para cada um daqueles que está aqui nesta sala. Amém? E não somos os únicos. Há mais uns quantos milhões por aí. Incrível, não é? Mas curiosamente nós queremos viver muitas vezes a época dos outros. Olhamos ao exterior, lá está, não olhamos ao interior, olhamos ao exterior e o que é que nós vemos? Pessoas a viverem épocas de esplendor. Ilusão. Não são épocas de esplendor. São as épocas que Deus permite que elas vivam. Amém? Agora, tu tens que viver a tua época. Eu tenho que viver a minha época, a minha etapa, o meu caminho, aquilo que Deus me proporciona e escolheu para mim. E dentro desse caminho é onde eu tenho que aprender a viver. Eu tenho que aprender a viver, a ser feliz nesse caminho. Amém? Quantas vezes nós nos frustramos porque não conseguimos ser felizes no caminho que estamos a viver? Mas a pergunta é esta: o caminho que estamos a viver é o nosso caminho ou é o caminho que Deus preparou? Se estamos a viver o caminho que Deus preparou, então alegra-te e anima-te, porque a alegria do Senhor vai ser a tua e a minha força no momento da dificuldade. Amém? Então a época que Deus proporcionou à tua vida, a etapa, alegra-te nela, anima-te, não a tenhas por menor, não a tenhas por desprezível. Algumas pessoas anseiam só fazer coisas gloriosas, algumas pessoas anelam no seu coração fazer coisas visíveis, grandes coisas para Deus, levantar grandes obras e ser proeminentes e serem destacados nesta e naquela área. Não! Dá valor também às coisas pequenas. Jesus dá valor às coisas pequenas. Porquê é que Ele dá valor às coisas pequenas? Porque Ele escolheu as coisas pequenas, o vil e o menosprezado neste mundo. Sabes quem são o vil e o menosprezado deste mundo? És tu e eu.
Podes dizer amém? A palavra de Deus diz que ele escolheu o vil e o menosprezado. Ele não quis ir para os palcos, ele não quis que se acendessem as luzes todas e dizer, eu sou o que sou. E sobre mim venham as luzes porque eu tenho o poder, porque eu tenho a autoridade. Não. Ele fez a sua obra de acordo à vontade do Pai. De acordo à época que o Pai preparou para ele. E fora dessa época, ele não arredou pé. Passou por tribulações, passou por provações, passou. Mas passou a época. Atravessou-a. E o seu fruto? E o fruto de todos aqueles que esperam no Senhor e passam a época? É visível. E sabes qual foi o fruto de Jesus? Sabes? Olha esta sala. Nós somos o fruto de que um homem, de que Jesus Cristo, soube esperar o tempo de Deus, soube aceitar o propósito de Deus para a sua vida, não rejeitou, não declinou, não teve por desprezível. Eu agora, Pai, vou salvar aquela gente, Pai, são pecadores. Não seria melhor, não seria mais visível fazer coisas mais gloriosas? Vamos criar outro universo, Pai. Ao lado daquele universo criamos outro, para que daqui por não sei quantos mil anos eles digam, olha quão grande é Deus que criou 2 universos. E como se 2 universos não cheguem, vamos criar 3 universos, Pai. Não! De tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Amou este mundo e as pessoas deste mundo. Amém? Não o sistema do mundo, mas as pessoas, os pecadores, o vil e o menosprezado. Não é preciso coisas gloriosas, coisas frondosas, não. Coisas simples. Aquilo que Deus tenha para tu fazeres, a época que Deus tenha para ti, aceita como sendo a coisa mais importante que tu tens que fazer na vida. Consegues dizer amém? Ai, irmão, é que eu, quando me mandam fazer certas atividades, certos trabalhos, vamos, eu tenho aquilo como uma rejeição. Olha, aceita isso como sendo a coisa mais importante de Deus para a tua vida. Se tens que fazer aquilo, é aquilo que tens que fazer. Sabes qual é a importância? Sabes qual é o que determina o resultado daquilo que tu estás a fazer? É a alegria ou não com que o faças. Quantas vezes tu vês gente superdotada, entre aspas, mas com dons naturais, inclusive até alguns dons espirituais, mas principalmente eu debruço-me sobre os dons naturais. Quantas vezes tu tens pessoas com dons e mais dons e mais dons, no entanto tudo aquilo que fazem é com tristeza. Não sorriem. Não são capazes de dizer, irmão, este projeto, glória a Deus, vamos lá, vamos em frente. Aquilo também, vamos em frente, glória a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Não vivem na alegria do Senhor. O resultado faz todo o efeito. Esta é a pessoa que tem que analisar o seu interior. Não tem que analisar a igreja e aqueles que estão à sua volta, colocando adjetivos em cada situação nas outras pessoas, adjetivando por tudo e por mais aquilo que seja. Essa pessoa tem que analisar o seu interior, não está em sintonia com Deus. Porque Deus quer que nós andemos com ânimo. Deus sabe o quão difícil muitas vezes é para nós percorrermos as etapas que Ele coloca à nossa frente. Deus sabe, nada está encoberto, diz a palavra de Deus, aos olhos daquele a quem um dia todos haveremos de prestar contas. Nada está encoberto. Todas as coisas estão visíveis. Significa dizer que Deus espera de ti uma reação que vá ao encontro da sua vontade. Uma reação. Qual a reação que tu tens todos os dias da tua vida? Perante os projetos, perante as situações que vão à tua vida. Qual a reação? É uma reação boa, glória a Deus. É uma reação má. Estás em tempo de voltar atrás nessa atitude. Porque Deus espera de ti uma boa reação. Amém? Porque Deus tem pensamentos de bem para ti. Ponto número 2. Cada época é formada por aquilo que tu dizes. Quão importante é aquilo que dizemos. Não é somente analisar o de dentro primeiramente e prioritariamente, senão que agora o ponto 2 diz que é tão importante aquilo que nós dizemos. Analisar aquilo que dizemos. A palavra de Deus diz, creio que em Tiago, que a língua, sendo um membro pequenino,
é comparada com o leme de um navio. Diz que aquela peça do navio, ela dirige todo o barco. Amém? Quantos concordam? Quem é que foi marinheiro daqui? Bem, eu já conheço os filhos da escola. Estão aqui. Sabes quão importante? Porque aquilo que tu dizes, presta atenção, aquilo que tu dizes, aquilo que a tua língua, a tua boca profere, isso vai determinar. E isso determina não somente o percurso da tua vida, como determina também como é que tu enfrentas aquela época na tua vida. Como é que tu estás a enfrentar esta etapa da tua vida? Estás a enfrentá-la com ânimo, com alegria, com gozo, com vontade de fazer mais e mais e melhorar e melhorar? Então o teu discurso é um discurso positivo. Discurso positivo. Diz comigo. Discurso positivo. Quão importante é que da nossa boca saia um discurso positivo? Porque da mesma maneira que a língua, ela manobra todo o barco, ela condiciona toda a direção do barco, a palavra de Deus ensina que essa mesma língua, esse mesmo leme que é a nossa língua, ela pode direcionar a nossa vida de acordo àquilo que é preferido pela nossa boca. E sabes porquê? Porque a nossa boca fala do que está onde? No coração. Que tremendo, hein? E do coração procede o quê? As saídas da vida. Significa dizer que se a nossa língua é negativa, tudo aquilo que preferimos é com negatividade, se tudo aquilo que analisamos com os nossos olhos e preferimos com a nossa boca tem um aspecto negativo, significa dizer que essa é a forma como nós estamos a encarar a etapa, a época da nossa vida. E dessa maneira, estamos muito à beira de cair no fracasso em mais essa época da nossa vida. E sabes o que é que acontece? É que Deus não vai desistir. Assim como não desistiu de Jonas, vamos ter que passar pela etapa. Iremos ter que passar pela etapa, pela época. Ok, contornei desta vez, livrei-me desta situação. Eu sabia que eu conseguia livrar-me disto, eu sabia que eu sou inteligente, eu sabia que o Senhor é bom, o Senhor ia-me tirar desta situação. Não foi o Senhor provavelmente que tirou. Foi a astúcia humana, argumentos humanos, medos, temores, receios, que fizeram com que nós abandonássemos o propósito. E isso, mais cedo ou mais tarde, volta ao mesmo sítio. Porque Deus tem um projeto para terminar na tua e na minha vida. Amém? Portanto, aquilo que te dizes é importante. Poderemos não conseguir controlar aquilo que Deus tem agendado para nós, para ti e para mim, individualmente para cada um. Podemos não controlar isso, porque isso está nas mãos de Deus. Mas dentro dessa agenda e dentro daquilo que eu tenho que fazer e dentro da época que eu tenho que ultrapassar, eu posso controlar aquilo que eu digo. Amém? Temos que aprender a dominar a nossa língua. Temos que aprender a refrear a nossa língua quando vamos falar desta situação, da outra situação, daquele irmão, da outra irmã, e daquilo, e daquele amigo, e daquela amiga. Está tudo mal! Está tudo mal! Nós estamos a sofrer uma injustiça. Típico homem que olha ao seu exterior, mas não vê o seu interior. E não se define com Deus. E não põe a agulha no norte, que é Jesus Cristo. Primeiramente o interior. Primeiramente o interior. E só depois o interior outra vez. Cuidado com a língua. Deus fez tudo formoso. A forma como falamos demonstra a perspectiva como que nós estamos a encarar a etapa da nossa vida. Ponto número 3. Cada época tem as suas fortalezas. Porque Deus traz épocas à nossa vida, traz etapas que são para nos fortalecer.
Não para que sejamos débeis e continuar a ser débeis. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai coitado de mim. Deus quer homens e mulheres valentes. Amém? Valentes. Não valentes fisicamente. Não valentes fisicamente. Porque também quando era mais jovem também fazia alguns ferros, não é? Não é assim tão importante. Se bem que também pode fazer bem à saúde. Mas o mais importante é que sejamos valentes na fé, nas convicções fortes. Sabes? Convicções fortes. Convicção em Cristo. Convicção de que o tempo de Deus para a nossa vida tem que ser ultrapassado porque Deus está connosco. Em todas as épocas há fortalecimento. Provavelmente podemos não nos dar conta que estamos a ser fortalecidos, que é o que acontece. Não vemos razão de existir aquela época da nossa vida, mas Deus nesse momento está a fortalecer-nos, nessa etapa, nessa situação melindrosa, complicada, nessa situação de tempestade, nessa situação realmente que parece que nada faz sentido. É nessa situação que Deus vai fazer a obra e que nos vai fortalecer. Temos que aceitar o tempo que estamos a viver. E temos que aceitar e preparar-nos para o tempo que vamos viver. E não devemos viver baseados no tempo em que já vivemos. A época que já passamos. É passado. É história. A época que passámos trouxe-nos aqui esta manhã. Serviu para isso. Daqui para a frente há mais coisas a fazer. Daqui para a frente há mais experiências a viver. Daqui para a frente há mais obra. Daqui para a frente há mais obra de Deus na nossa vida. Na sexta-feira compartilhei na vigília acerca de uma passagem que é a passagem do filho pródigo, não sei se alguns estão lembrados. E tive a oportunidade de compartilhar que não era tão importante assim que o filho fosse pedir aquilo que ele dizia ser seu. Lembram-se? Amém? A Bíblia diz que ele chegou e disse: dá-me o que é meu. Não é tão importante que ele tenha pedido aquilo que é seu. O mais importante é que na passagem do filho pródigo, ele não soube esperar pelo tempo do pai para que lhe desse aquilo que lhe pertencia. Amém? A época ainda não tinha chegado, mas ele queria alcançá-la. Muitas pessoas entre nós, provavelmente tu e eu, já ultrapassámos essa situação, já passámos por essa situação. Querermos as coisas costuma ser fora de tempo. Amém? Mas não devemos querer as coisas fora de tempo. Devemos esperar o tempo do Senhor para que Deus nos fortaleça nesse tempo. Amém? E a razão a razão desta passagem bíblica é que este homem, por um lado, o filho mais novo, pede os pertences, os bens de que lhe dizem respeito, evidenciando muitas vezes a nossa atitude perante as situações da vida. Significa dizer, não sabemos esperar pelo tempo de Deus. E Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, como lemos em Eclesiastes. Amém? Em Eclesiastes lemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Há pessoas que provavelmente gostariam, sei lá, casar, não é? E estão às vezes aí um bocadinho afanados, digamos assim, em busca desse propósito, em busca dessa situação. Eu digo casar porque entre nós há muitas pessoas. Somos uma igreja, pode-se dizer, sui generis. Somos uma igreja com muitas pessoas solteiras. Então isso é um tema que sempre vem à baila, não é? O casamento. Mas se tu tens esse propósito ou outro propósito qualquer, não sejas como este filho mais novo. Aprenda a esperar, porque no meio da espera, no meio desse tempo, no meio dessa época, Deus está-te a fortalecer para aquilo que tu vais ter que enfrentar no futuro. Amém? Porque vamos ter que enfrentar coisas e mais coisas. Deus tem a cada dia coisas novas para nós. Então nesta manhã eu gostaria que nos colocássemos de pé aí onde estamos. Eu sei que às vezes é difícil esperar. Às vezes é difícil não falar precipitadamente.
E às vezes é difícil não olhar aquilo que nos rodeia e priorizar essa visão, ao invés de priorizarmos a visão interna do nosso coração. Mas eu também sei que, sendo reconhecedores disso e conscientes dessa nossa natureza, eu também sei que há aqui pessoas que provavelmente gostariam de mudar essa atitude. Amém? A atitude de estar sempre a olhar o externo e esquecem-se de olhar para si próprios. A atitude de poder refrear a sua língua ao invés de estar sempre a maldizer as coisas. A atitude de não saber esperar e querer as coisas no seu próprio tempo, não esperando o tempo de Deus. Provavelmente há aqui pessoas assim. Quantos dizem amém? Se tu és essa pessoa, mete o teu braço no ar. Se tu achas que essa é uma área da tua vida, são 3 áreas na tua vida que tu gostarias de mudar, mete o teu braço no ar e vamos orar. Vamos orar. Não precisas de vir aqui à frente, põe o teu braço no ar. Se tu és uma dessas pessoas que sentes que vives essa fragilidade, sempre falando precipitadamente, maldizendo, sempre fugindo às etapas e às épocas que o Senhor traz à tua vida. Se não tens a capacidade de saber esperar em Deus, se a paciência se te vai com muita facilidade e nunca permites que a obra de Deus possa concluir-se na tua vida, levanta o teu braço aí onde estás. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero honrar e glorificar o Teu nome por cada uma destas pessoas, Pai. Pai, estes são os Teus filhos que Tu aqui chamaste nesta manhã, Pai. E Tu tens uma época, uma etapa e um propósito para cada um deles, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu Te oro por eles porque eles reconhecem nesta manhã a sua fragilidade e a sua debilidade nestas áreas de que acabámos de falar, Pai. Muitas vezes, tantas palavras fora da boca que só causam dano, causam estrago. Senhor, tantas vezes que falamos e aquilo que dizemos não abençoa, muito pelo contrário, maldiz. Pai, nesta manhã, que Tu possas contrariar isso na vida de cada um deles, Pai, porque eles levantaram a sua mão, Pai, e eles reconhecem esse fracasso e essa debilidade. Pai, faz a Tua obra nesta manhã, Senhor. Pai, tantas e tantas vezes, Pai, que estas pessoas não sabem esperar o tempo de Deus, deixam-se levar por um coração desenfreado, Pai. Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, cada um daqueles que se encontra nessa situação e que colocou o seu braço no ar, Pai, que Tu possas abençoar nesta manhã e possas contrariar esta realidade na sua vida e que possas ajudá-los, Senhor, a saber esperar em Ti, Pai, a confiar em cada época, em cada etapa da sua vida, seja ela mais gloriosa, menos gloriosa, seja ela com mais sacrifícios, com menos sacrifícios, faça mais sentido ou menos sentido, Pai, no nome de Jesus, que Tu possas mudar o coração destas pessoas, Pai. Pai, no nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, Pai. Estabelece o Teu treino e o teu reino e a Tua vontade na vida de cada uma destas pessoas, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Dá-lhe um aplauso nesta manhã. E vamos louvar a Deus.